Olá, segunda série, vamos continuar aqui com hidrostática. Na aula 2, nós vimos alguns conceitos iniciais, como pressão. Agora, na aula 3, vamos dar continuidade a essa parte de hidrostática, aprofundando um pouco mais o assunto. Então, é bom você pegar a apostila na página 30 para acompanhar a aula. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos ver nessa aula de hidrostática é a lei de Stevens. O que diz a lei de Stevens? A lei de Stevens é usada para calcular a pressão exercida por um fluido. Lembre que fluido pode ser tanto líquidos quanto gases. Aqui vamos imaginar que eu tenho um líquido. Eu tenho uma água dentro de um recipiente. Esse recipiente está aberto, tá? Aqui. E eu quero calcular a pressão no fundo desse recipiente. Eu quero calcular a pressão nesse ponto 2 aqui. Observe que nesse ponto 1 existe uma pressão dessa parte gasosa aqui. É o que nós chamamos de pressão atmosférica, tá? Então, para calcular a pressão no ponto 2, eu preciso levar em consideração essa pressão em cima dessa parte 1, né? Essa pressão atmosférica, mais a pressão exercida por essa coluna de água aqui, né? Observe que essa coluna de água ela vai depender dessa altura aqui, dessa altura H. Então, a lei de Stevens fala o quê? A pressão no fundo desse recipiente, a pressão nesse ponto 2, a pressão no ponto 2, vai ser igual à pressão no ponto 1, tá? Porque eu tenho a pressão aqui dessa camada gasosa aqui. Então, vai ser igual à pressão no ponto 1, mais essa pressão efetiva. Essa pressão efetiva depende de quem? Depende da massa específica. Esse ρ aqui, essa letra grega ρ, é a massa específica da água, tá? Então, massa específica da água vezes a coluna, ou seja, essa altura dessa água aqui. Quanto maior a altura, maior vai ser a pressão. Então, quando um mergulhador está mergulhando no mar, quanto mais profundo ele vai, maior vai ser a pressão, tá? Então essa pressão depende dessa camada aqui de água, tá? Dessa coluna de água. Vezes G. Quem é G? A aceleração gravitacional. Então, esta aqui é a lei de Stevens. Então, a pressão no fundo do recipiente, essa pressão que eu coloquei aqui, ó, pressão no ponto 2, é chamada também de pressão absoluta ou pressão total. Então, a pressão total é igual à pressão atmosférica mais uma pressão efetiva, ou pressão manométrica, ou pressão hidrostática, tá? Resumindo, a lei de Stevens é para determinar a pressão exercida por um fluido. Então, a pressão total vai ser igual à pressão atmosférica mais uma pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática depende apenas de quem? Da massa específica do fluido, no caso aqui a água, vezes a altura, tá? Dessa coluna de água aqui, e o campo gravitacional. O campo gravitacional, né, na Terra não vai sofrer variação, então essa pressão hidrostática depende apenas de quem? Da coluna do fluido e da massa específica do fluido, tá? Essa é a lei de Stevens. Bom, consequência da lei de Stevens, tá? Então, nós podemos chegar à conclusão que, observe que para a mesma horizontal, ó, eu tenho pontos na mesma reta horizontal. Então, a pressão no ponto 1 é idêntica à pressão no ponto 2, que é idêntica à pressão no ponto 3. Aí você fala assim, professor, mas aqui ó, eu tenho um volume diferente daqui, que é diferente daqui. Não importa. Segundo o Stevens, se eu tenho o mesmo fluido, ó, isso aqui, ó, imagina que isso aqui é água, tudo isso aqui é água. Então, se eu traço aqui uma reta horizontal, as pressões em cima dessa reta serão iguais, tá? Então, se eu traçar aqui uma outra reta horizontal, então a pressão aqui é idêntica à pressão aqui, que é idêntica à pressão aqui, que é idêntica à pressão aqui. Deu para entender? Então, uma consequência da lei de Stevens é o quê? Se eu traço uma reta horizontal, em cima dessa reta horizontal, as pressões serão iguais, tá?
Então, aqui eu tenho o chamado vasos comunicantes, né? Eu tenho aqui, ó, esses 3 vasos aqui, eles são interligados, tá? E pelo mesmo fluidos, tá? Isso é o que nós chamamos de vasos comunicantes. Então, se eu traçar aqui uma reta horizontal, então a pressão nesse ponto aqui é idêntica à pressão nesse ponto aqui, que é idêntica à pressão desse ponto aqui. Aí, novamente, você pergunta, mas aqui ó, tem volumes diferentes, ó. Esse daqui, ó, esse volume é diferente desse volume aqui, esse volume é diferente desse volume aqui. Não importa. É o mesmo fluido? Sim. Essas pressões estão em cima da mesma reta horizontal? Então, elas são iguais. Essa é uma das consequências da lei de Stevens. Para uma mesma reta horizontal, sob um mesmo fluido, as pressões são iguais, tá? Bom, e o que é essa pressão atmosférica que nós vimos lá na lei de Stevens? Bom, olha só, nós sabemos, vocês já sabem isso desde o ensino fundamental, que o nosso planeta é coberto aqui, ó, por várias camadas gasosas, tá? É isso que nós chamamos de o quê? Atmosfera, tá? Então, essa pressão atmosférica é o peso que essas camadas aqui estão fazendo em uma determinada área, porque nós já vimos na aula 2 que pressão é o quê? É a força sobre área. Então, a pressão atmosférica é o quê? É a força, consequentemente, é o peso dessas camadas aqui estão fazendo em uma área. Então, é o quê? É o peso em uma determinada área. Isso é a pressão atmosférica, tá? Bom, então vamos ver aqui, ó, a experiência de Torricelli. O que o Torricelli fez? Olha só, ele pegou um recipiente, tá, com Hg. O que é Hg mesmo? Mercúrio. Ele pegou um outro cilindro aqui de aproximadamente 1 metro de comprimento, também cheio de mercúrio. Ele foi aqui e colocou esse cilindro dentro desse recipiente aqui. Quando ele colocou esse cilindro dentro desse recipiente, ambos com mercúrio, essa coluna de mercúrio desceu um pouco. Desceu até uma altura de 36 centímetros. Aí ele chegou à seguinte conclusão. Bom, esse recipiente aqui, vou chamar de aqui recipiente 1. Esse recipiente 1 está no nível do mar. Se está do nível no mar, a pressão nesse ponto B é a pressão o quê? É a pressão atmosférica, tá? Então, ele chegou à seguinte conclusão. Bom, então, para a mesma reta horizontal, seguindo a lei de Stevens, a pressão no ponto B tem que ser igual à pressão no ponto A. Então, o Torricelli foi um dos primeiros a medir um valor para a pressão atmosférica. Deu para entender? Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Então, que a pressão atmosférica nesse ponto B é idêntica à pressão atmosférica nesse ponto A, cujo valor vai ser o quê? De uma coluna de mercúrio com uma altura de 36 centímetros. Então, ele chegou à conclusão que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Então, é uma coluna de mercúrio com 76 centímetros. Ele foi um dos primeiros a medir um valor da pressão atmosférica, chegando nesta conclusão aqui, tá? Então, quando ele usou esse cilindro aqui, o mercúrio desceu a uma altura de 76 centímetros. Claro que nós ainda podemos usar outras unidades, né? Se eu passo esse centímetros para milímetros, então a pressão atmosférica tem o valor de 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, essa unidade é usada até hoje porque foi a unidade usada pelo Torricelli. O Torricelli pegou o quê? Um recipiente com mercúrio. Então, por isso que a gente usa essa unidade até agora. E essa coluna aqui foi a coluna que esse mercúrio desceu. Desceu a 76 centímetros. Tudo bem? Aí você pode me perguntar, tá, mas eu poderia fazer
essa experiência com outro material, com uma outra substância? Poderia sim. Poderia fazer com água? Poderia. E agora, com a água, quando eu faço essa mesma experiência com a água, a altura dessa coluna será de 10 metros, tá? Então, a pressão atmosférica também vai ser o quê? Uma pressão usada a água, uma coluna de água de 10 metros. Se eu uso a equação que nós vimos na aula 2, que pressão é força sobre área, então força vai ser essa força que essa coluna de água está exercendo. Então, é o peso. Então, peso sobre área. Quem é peso? Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade vezes a área. Então, a massa que está aqui. Quanto que é a massa que está aqui? Vai ser a massa específica da água, que é de 1.000 kg por metros cúbicos. Então, para eu achar aqui a massa, eu multipliquei por essa altura de 10 metros. Então, ficou 1.000 vezes 10. Esse 10 aqui, ó, é o da gravidade. Tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo essa continha, eu sei que a pressão... Que pressão é essa? A atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, essa aqui é uma outra unidade de pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão atmosférica, você pode usar aquela unidade do Torricelli, né? 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Tudo isso daqui é a pressão atmosférica. Tudo bem? Mas só que essa pressão atmosférica aqui está no SI. Tá? Pressão no SI. Tudo bem, então? Deu para entender direitinho o que é a pressão atmosférica? Bom, então vai ficar como exercícios essas páginas aqui da apostila e do caderno de atividade. Preste atenção que eu estou pedindo o exercício em uma folha do caderno de vocês. Não estou pedindo foto da apostila e foto não sei do que. Eu estou pedindo a foto do caderno de vocês com exercícios feitos, hein? Quem não enviar as fotos do caderno, eu vou pedir novamente o exercício, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.